Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal da Escola Pequeno Espaço. Antes de começarmos nossa aula de hoje, temos aqui algumas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis, borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático e o seu caderno. Meus amores, hoje na nossa aula de geografia, iremos falar sobre indústria e meio ambiente. Apesar de serem essenciais para a vida humana, indústria e meio ambiente estão em constante disputa, pois os meios de produção causam grandes impactos que acabam repercutindo na fauna e flora. Entre todas as indústrias responsáveis pelos danos ambientais, o setor de petróleo lidera o ranking. Além de contaminarem o ar, as indústrias petrolíferas utilizam técnicas para a detecção de petróleo que causam desequilíbrio na vida aquática. E ainda há casos de vazamento que são responsáveis por destruir a vida marinha e de outros seres vivos que dependem da água. Para que isso deixe de acontecer, é necessária a divulgação das ideias e de implementação de práticas de desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Nos últimos tempos, muito tem se falado sobre o desenvolvimento sustentável e sobre a forma como a relação entre indústria e meio ambiente precisa se desenvolver para evitar impactos negativos na natureza. Em suma, o desenvolvimento sustentável se caracteriza pela busca de meios para suprir as necessidades da sociedade atual sem comprometer as gerações futuras. Trata-se de atitudes que garantam que possam continuar produzindo bens de consumo sem que a natureza seja prejudicada. Para que isso aconteça, é necessário que haja uma harmonização entre as atividades econômicas, produtivas e sociais. As indústrias necessitam trabalhar para buscar meios de produzir, poluir menos, sem eliminar dejetos nos mares e rios, por exemplo. Campanhas de reciclagem, como as de embalagens retornáveis, também devem ser promovidas pelas empresas. Dessa maneira, diminui-se a necessidade por mais matéria-prima e também cria-se um senso de coletividade entre os consumidores. Quais são os principais impactos das indústrias no meio ambiente? A poluição causada pelas indústrias causa diversos impactos diretos no meio ambiente. Então, nós temos aí contaminação da água. A atividade industrial é uma das principais causadoras da poluição dos nossos corpos hídricos. Isso porque grandes indústrias despejam toneladas de resíduo tóxico em rios, prejudicando o ecossistema e tornando a água imprópria para o consumo. Devastação de florestas. O crescimento urbano e industrial também foi responsável pela devastação das florestas brasileiras, gerando desequilíbrio na fauna e flora. E com a redução da mata nativa, diversos animais e plantas foram extintos ao longo dos anos. Ainda existem espécies ameaçadas e que podem desaparecer do planeta muito brevemente. Poluição do ar. A poluição do ar também é pauta constante no embate entre indústria e meio ambiente. Afinal, todos os dias são lançadas toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Esses gases pioram a qualidade do ar que respiramos e são responsáveis por diversas doenças respiratórias, como bronquite, rinite e asma. Aquecimento global. Importante ressaltar que existem dois tipos de efeito estufa, o natural e o artificial. Diretamente do que muitas pessoas pensam, o efeito estufa natural é importante e é vital para algumas espécies, pois tem a função de manter a temperatura em níveis que permitiram seu desenvolvimento.
Já o artificial é o efeito fruto da atividade humana e que tem um impacto determinante no aquecimento da temperatura global. A principal causa desse problema é o lançamento de gases tóxicos na atmosfera devido à utilização de petróleo, gás e carvão. A alteração da fauna e flora. A poluição causada pelas indústrias não gera apenas prejuízos para os seres humanos, mas também para os animais e para a vegetação nativa de uma região. Exemplo disso pode ser visto na recente tragédia envolvendo o rompimento de uma barragem de empresa de mineração na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Diversas plantas morreram por conta do lamaçal e não há garantia que elas voltem a crescer na paisagem. O mesmo aplica-se aos animais, conforme mostra uma matéria produzida pelo jornal O Globo. A publicação mostra que testes realizados na região comprovaram que o derramamento nos rejeitos causou a morte de diversas espécies e também provocou mutações e anomalias em embriões de peixe. Desbalanço das cadeias da cadeia alimentar. Ainda falando sobre Brumadinho, um especialista foi entrevistado sobre o assunto. Segundo ele, muitas espécies de vegetação serão extintas na região por conta desse desastre. Isso ocasionará a falta de alimento para os animais, que acabarão migrando para outras regiões, desequilibrando o biossistema. A grande migração de pássaros, por exemplo, causa o aumento de quantidade de insetos, que por sua vez gera tendência à elevação de epidemias, visto que muitos desses insetos são transmissores de doenças. Quais são as alternativas para reduzir os impactos? Embora gere problemas, o setor industrial é essencial para a economia e para a vida humana, pois ele é responsável pela produção de bens de consumo e ainda gera milhões de empregos diretos e indiretos. Não dá para imaginar o mundo sem a indústria. O que as empresas devem fazer é tomar providências para que os impactos negativos ao meio ambiente sejam reduzidos ao máximo. Então, meus amores, esse daqui é o nosso exercício de hoje. Nosso exercício está no nosso livro, na página 335 até 338. Bom, meus amores, hoje na nossa aula de Geografia, iremos falar sobre o setor terciário. O setor terciário é aquele que engloba as atividades de serviços e comércio de produtos. É um dos três setores da economia, os outros sendo o setor primário e o setor secundário. Os serviços são definidos na literatura econômica moderna como bens intangíveis. O setor terciário envolve as previsões de serviço tanto para os outros negócios como para consumidores finais. Estes podem estar envolvidos como transportes, vendas e distribuição de bens dos produtores aos consumidores. Podem ser também de outros serviços não ligados diretamente ao produto final, como controle de pragas e entretenimento. Os bens podem ser transformados também, como acontece em um restaurante ou uma eletrônica. Assim, o foco está na interação entre pessoas, proporcionando um produto ou serviço que satisfaça os anseios de quem o demandou. Como componentes do setor terciário podem citar turismo, serviços bancários, restaurantes, hospitais, serviços de consultoria, corretagem de imóveis, serviços públicos. Estes últimos são considerados parte do setor terciário, enquanto providenciam serviços básicos à sociedade, como educação, saúde, etc.
quando cuidam da construção da infraestrutura de um país com a construção de estradas, pontes e etc. Podem ser considerados como parte do setor secundário. Os serviços são difíceis de serem classificados, pois são intangíveis e incontáveis. Assim, fica difícil para os consumidores mensurarem e entenderem o valor do serviço que está pagando para obter. Como os investimentos e serviços de consultoria, não há garantia da obtenção de volta do capital investido. Assim como fazer a diferenciação de dois hotéis que oferecem o mesmo serviço por preços idênticos. A diferenciação e a qualidade no atendimento farão o consumidor se decidir por aquele que mais o agradar com pequenos detalhes. Então, meus amores, nós temos agora a nossa atividade do dia. Você vai fazer o seguinte: organizar e entregar todas as tarefas. Então, esse vai ser o nosso exercício, tá certo? De hoje. Então, organizem bem direitinho todas as suas atividades, tá certo? Para você fazer a entrega, tá bom? Mas antes de terminarmos nossa aula de hoje, temos aqui um recadinho. Você quer rever nossas aulas? Acesse o nosso site e você terá acesso a todo o nosso conteúdo. www.escolapequenospassos.com.br. Um grande beijo a todos, cuide-se e bons estudos. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.